Olá, está no ar o Espaço Unisanta. Fique com a gente. Roda, roda e avisa. É hora de conhecer a vida de Chacrinha, um ícone da televisão brasileira. Ele está no quadro Memória de hoje. E no Cá Entre Nós, uma entrevista com Adriana Vieira, uma jornalista que mudou a vida depois de uma viagem à Índia. Incentivando a leitura, veja como foi a abertura do encontro do ProLer na universidade. Ela trabalha incansavelmente para que todos aprendam a viver bem. Adriana Vieira é jornalista e dá aulas de yoga. Ela desenvolve um trabalho especial com gestantes e bebês. Nós conversamos com essa profissional e hoje você vai acompanhar a primeira parte dessa entrevista. Quando eu ia prestar vestibular, eu tinha três faculdades que eu queria fazer. Eu queria escrever muito e falar muito. Eu gostava muito da comunicação, mas eu gostava da parte física, de educação física e gostava de letras. Então eu já estudava inglês e estudava alemão. E aí eu queria algo que conciliasse. Eu achei que o jornalismo podia me dar tudo isso. Eu tinha 2 filhos quando eu me formei, então eu tinha que fazer uma escolha, ou ia para a televisão, né, que eu gostava muito, ou eu escolhi uma assessoria. Na verdade eu tinha 2 opções, ou escolhia uma assessoria que eu podia criar meus filhos, enfim. Eu gostei muito desse lado da assessoria, trabalhei 12 anos na assessoria política, fiz 4 campanhas, desde a primeira na produção de vídeo e até a última que eu coordenei a campanha, todas as equipes de vídeo, né? E nessa época eu já fazia yoga, comecei a praticar yoga com 19 anos, mas eu não sabia que um dia eu ia me envolver tanto com yoga que ele se tornasse uma profissão. Então eu trabalhava em São Paulo na TV, em Santos na assessoria e fazendo yoga para relaxar nesse meio tempo. E aí eu fui convidada para ir para a Índia para estudar um pouco mais de yoga. E para ir para a Índia eu tinha que fazer algum trabalho, né? E aí eu fui na Tribuna, onde eu fazia alguns freelances para o caderno de turismo. Ofereci uma pauta para eles de Índia, Nepal e outros países que eu ia percorrer. Nós fechamos e assim eu consegui ir para a Índia. O jornalismo e o yoga, para mim, eles nunca foram opostos. Eles eram uma continuidade, era um que me ajudava a ter o outro. Eu fiquei lá 40 dias, né? Então mudou muita coisa em mim, os conceitos, valores. E aí eu voltei querendo dar aula de yoga, de alguma maneira expressar aquilo que eu aprendi. E as coisas também aconteceram meio que sem querer. Eu voltei da Índia querendo dar aula, não sabia como isso ia acontecer. E a minha mestra, a minha professora de yoga aqui em Santos, a Nancy Toledo, que foi quem me trouxe, né, essa filosofia de vida, ela estava num momento em que ela precisou de alguém para dar aula e ela me ofereceu se eu não queria cobrir ela em algumas aulas. E eu aceitei, ainda com muito receio, porque eu nunca tinha dado aula, né? Eu era aluna e eu dei aula para as minhas colegas e para mim eu fiquei muito mais nervosa do que a primeira vez que eu falei em frente à câmera. É algo meio indescritível, acho que só quando a gente faz algo que nos dá prazer e gratidão que a gente sente isso.
E a partir desse dia eu pensei, por que não mudar de carreira? O yoga só vai trazer autoconhecimento, agora é a pessoa mesmo que vai conseguir se modificar ou não. 3 pontos importantes de yoga: respiração, a parte física e o alongamento e a força, que eles se unem. A respiração alta que a gente faz no peito, respira curtinho, ela estressa a gente. A respiração diafragmática, ela relaxa. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente sabe, se num dia a gente está cansada, a gente tem que respirar um pouquinho mais forte para se animar, né? Quando a gente está num período de depressão, também respira lá curtinho que você vai ficar boa. Agora, quando você já está o dia inteiro num nível de estresse, estresse não é só ruim. O estresse a gente pode usar a favor, mas quando você está o dia inteiro trabalhando, está ali pilhado no seu limite, você vai acabar com a sua saúde. Respira fundo, é 5 minutinhos, sentar, coloca a mão na barriga, coloca a mão no peito, inspira, solta mais o ar do que recebe, você vai em 5 minutos equilibrar todo o seu sistema nervoso central. Então, eu acho que ter essa consciência é a chave da nossa saúde. Como é que eu respiro? É básico, é fácil e é muito sábio. O auditório do Blockway estava lotado. Educadores e representantes de escolas das 9 cidades da Baixada compareceram para o início das atividades de mais um encontro anual. 16 anos de evento e mais de 400 projetos inscritos nessa edição dos troféus ProLer e Escreler, um índice de participação que só vem crescendo. Nós sempre nos surpreendemos, porque a cada dia as escolas nos procuram, as SEDUCs, as diretorias de ensino, e isso nos incentiva cada vez mais, porque nós percebemos que realmente o ProLer da Baixada Santista funciona. Antes mesmo de saberem os resultados, os concorrentes destacavam o aprendizado desenvolvido por meio do projeto. Os resultados que eu tenho tido ao longo dos anos têm sido muito satisfatórios, principalmente quanto a esse trabalho do ProLer, que houve assim muito interesse quanto à realização das redações e eu fiquei assim muito orgulhosa deles. Independente do resultado, a gente já tem uma vitória, que é a vitória diária na sala de aula com a diferença, com a transformação que a leitura faz na vida dos nossos alunos. É isso que importa, essa é a nossa vitória. Os trabalhos foram selecionados e avaliados por uma comissão julgadora do ProLer Baixada Santista, com sede na Unisanta desde a criação. A função social da instituição e, ao lado disso, há todos os cursos de graduação e há também a pós nessa área e, mais que isso, também o colégio, que nós temos um compromisso. Então, na verdade, tudo se soma, se constrói, se multiplica. É importante a gente ter esse incentivo, né? Porque nós temos que formar cada vez mais leitores e as pessoas que leem, elas desenvolvem muito mais, aprendem muito mais. Então, na rede municipal de Cubatão, a gente também tem incentivado bastante a leitura e o ProLer e o Santa Cecília estão de parabéns por incentivar a leitura dos nossos jovens. Os vencedores do troféu Escreler, que premia os melhores textos feitos por alunos que cursam o EJA, Educação de Jovens e Adultos, foram revelados. Em seguida, foi a vez do prêmio ProLer. O reconhecimento pelo trabalho em prol do incentivo à leitura estimula professores a continuar os projetos. Para nós é muito importante receber pela segunda vez esse troféu. O ano passado nós já ganhamos, esse ano novamente. Entrar no bairro e jogar um pouquinho da semente da leitura no coração, na cabeça das crianças, para nós é muito importante. Ele veio para confundir e não para explicar. Figura popular da televisão brasileira nos anos 60, Chacrinha foi apresentador de programas de auditório e tinha um jeito todo irreverente de entreter o público.
Pernambucano, nascido na cidade de Surubim, no dia 30 de setembro de 1917, José Abelardo Barbosa de Medeiros foi a Recife para estudar medicina, mas acabou não concluindo o curso. Começou a trabalhar como percussionista no grupo Bando Acadêmico e viajou à Europa para apresentações. Nesse período, o jovem José Abelardo iniciou a carreira radiofônica. Em 1941, foi para o Rio de Janeiro e ganhou fama na Rádio Clube de Niterói, onde apresentava um programa de músicas carnavalescas. Foi aí que surgiu o apelido Chacrinha, pois a rádio em que o artista trabalhava funcionava numa chácara. O programa foi um grande sucesso e se manteve no ar até 1955. No ano seguinte, ele estreou na TV Tupi do Rio de Janeiro. Passou por emissoras como Bandeirantes, Tupi de São Paulo e TV Globo. Chacrinha fez escola na televisão, usava fantasias, criava bordões e colocou bailarinas uniformizadas no palco, as famosas chacretes. Elementos típicos da cultura nordestina também eram bastante utilizados. O apresentador lançou e alavancou a carreira de diversos artistas, como Raul Seixas, Elke Maravilha e Roberto Carlos. Adorado pelos fãs, Chacrinha recebeu críticas da mídia pelo modo que atuava, considerada por alguns pornográfica e sem seriedade. Mas o velho guerreiro, como ficou conhecido, já tinha conquistado uma audiência sólida. Chacrinha comemorou 70 anos de aniversário no ar, mas já não tinha condições de comandar a atração como antes. O apresentador morreu no dia 30 de junho de 1988, vítima de um infarto do miocárdio e insuficiência respiratória. Ele foi um dos responsáveis pela popularização da TV como meio de comunicação de massa. Até hoje, Chacrinha e suas bizarrices inspiram um modo de fazer entretenimento na televisão. Por hoje é só. Amanhã a gente se vê.